Meus irmãos, então Mateus capítulo 13, nós ainda no terceiro maior sermão de Jesus aqui no livro de Mateus. Hoje nós iremos ver duas pequenas parábolas, mas a gente poderia ver uma, mas vamos ver essas duas que falam a mesma coisa. Então, Mateus capítulo 13, nós iremos ler os versos 44, 45 e 46. A famosa parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Todos acharam? Então, Mateus capítulo 13, dos versos 44 ao 46, diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordando de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos abaixar as nossas cabeças? Pai, a Tua palavra foi lida, a palavra essa ensinada aos discípulos e chegou a nós, seus discípulos também. Da mesma maneira que os primeiros ouvintes entenderam, que nós possamos também entender o real significado e colocar em prática. Tenha misericórdia de nós, Pai, que nós possamos sair daqui entendendo o verdadeiro valor do reino do Senhor, Pai. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então esse aqui é o terceiro grande discurso de Jesus no livro de Mateus, e esse discurso ele começa na parábola conhecida, do capítulo, e a parábola do semeador. Nós já trabalhamos na parábola do semeador, e depois ela continua com a parábola do joio e do trigo. E essas duas parábolas aqui que nós vamos analisar, elas são bastante semelhantes em alguns aspectos na parábola do semeador e a do joio e do trigo. Por quê? Porque ela é de fácil entendimento. Uma simples leitura dessas parábolas, a gente já consegue entender o que Jesus queria dizer, e a gente fica com a tarefa de fazer simples aplicações, ou aplicações, talvez complexas. Mas é interessante que, diferente das duas primeiras parábolas, os discípulos, quando ouviram essa parábola aqui, eles entenderam o significado. Então a gente percebe que nas duas primeiras parábolas eles: Senhor, conta-nos aí, qual que é o mistério desse negócio aí que a gente não entendeu. Mas essas, na verdade, três parábolas aqui da sequência, eles entendem o que Jesus quis dizer. Então, Jesus aqui, ele conta três parábolas: a parábola do tesouro, que a gente leu, a parábola da pérola de grande valor, que a gente também leu, e depois ele conta a parábola da rede, que é mais ou menos um reforço da parábola do joio e do trigo. E é interessante que no verso 51, olha aí na Bíblia de vocês, no verso 51, Jesus pergunta: Entendeste todas estas coisas? E o que eles respondem? Sim. Então, depois disso, Jesus conta uma outra parábola. E no capítulo 13, meus irmãos, ou a partir do capítulo 13, como nós já vimos, Jesus agora ele fala a grandes multidões. Muita gente agora se concentra para ouvir Jesus. E por causa disso, Jesus agora só fala com eles através de parábolas. Por quê? O capítulo explica, e a gente já trabalhou isso, mas a gente vai lembrar. Por que Jesus fala através de parábolas? Jesus estava cumprindo uma profecia lá de Isaías 6. E qual que era o objetivo dessa profecia? Era de revelar e de ocultar, trazer luz e escurecer. Então aqueles que escutavam os ensinos de Jesus por meio de parábolas, era com a finalidade de aqueles que com um coração duro, com a motivação errada, eles continuavam com o coração duro ao ouvir. E aqueles que com a motivação correta, com a disposição e a inclinação correta do coração, eles entendiam. Então por isso que a finalidade da parábola era
trazer luz para o coração contrito, quebrantado, esclarecer, entender, mas para aquele coração duro, trazer mais juízo. E aí ele não entendia mesmo. Então a mente que já era obscura, era para ficar mais obscura ainda. Então, o coração receptivo, ele vai ter a revelação de Deus, ele vai ter luz na mente. Mas o coração duro, meu irmão, aí a parábola, ela oculta, a parábola, ela escurece o entendimento. E só aqueles que desfrutam de um verdadeiro relacionamento e um relacionamento adequado com Deus, eles entendem as parábolas. Paulo, lá em 1 Coríntios 2,14, se não me engano, ele vai dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Tem gente que vai ler a Bíblia, tem gente que vai ouvir um sermão e não vai entender nada, porque são realidades espirituais e só o próprio Deus para destravar. Então, aqueles que vêm com essa disposição de receptividade e abre o coração para Jesus, Jesus ele vai ao encontro dele e ele descortina, ele dá esse entendimento. Então, os discípulos agora, como nós vimos, eles entenderam tudo isso que Jesus contou para eles. E aí lá na parábola que ele vai contar no verso 52, Jesus vai dizer assim, ó, vê aí na sua Bíblia, verso 52. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então agora eles entenderam o sermão, eles entenderam a pregação de Jesus. Jesus agora vai dizer, então agora todo escriba versado no reino, vocês agora entendem ou começam a entender sobre o que é o reino de Deus. E a ideia aqui é Jesus aplicar o sermão. Então, Jesus está comunicando que eles entenderam que agora o reino está chegando, ou o reino foi chegado. E agora a responsabilidade deles e minha e sua é de comunicar a todos que o reino é chegado. Então, quando ele usa essa imagem do escriba versado, e é semelhante a um pai, que quando ele recebe alguém, ele recebe essa pessoa, ele é um bom anfitrião, ele tira coisas novas e coisas velhas. A ideia é de que eles agora entenderam das realidades antigas, da antiga aliança. E agora Jesus, ele traz as realidades novas da nova aliança, e agora eles entenderam, e eles agora contam, proclamam. Esse é um bom anfitrião. Então, eles entenderam, eu e você estamos entendendo. A nossa responsabilidade agora é proclamar esse reino que já chegou, esse reino que já está. E nós vivemos a tensão do já e o ainda não. Mas nós precisamos de lembrar, meus irmãos, do contexto de Jesus. Lembra, Jesus ele chega em Israel, começa o seu ministério, e havia uma ânsia dos judeus com relação à vinda do Messias. O Messias é aquele que vai restaurar o tão esperado reino de Deus. Havia uma grande expectativa. Havia uma expectativa grande mesmo da chegada do Messias. Mas eles pensavam num Messias político, num rei libertador, num rei guerreiro, num rei que ia libertar Israel da opressão de Roma. Eles estavam esperando, eles ansiavam o libertador, eles ansiavam a inauguração do reino, mas eles não entenderam a maneira correta pela qual Jesus veio. Então Jesus ele começa o seu ministério apontando que o reino de Deus chegou, trazendo luz àquilo que era obscuro. Então, meus irmãos, Jesus ele inaugura o reino, mas ele frustra as expectativas do povo. E o reinado está inaugurado, porém não consumado, como nós já vimos. Por isso, quando Jesus ele fala, principalmente a partir aqui do capítulo 13, com mais clareza sobre o reino, ele vai apontar para essas realidades. Então Jesus começa a falar do reino, mostrando histórias comuns do cotidiano. Ele pega imagens da agricultura, imagens da pesca, imagens da construção,
para equiparar, para mostrar, para apontar o que de fato é o reino. Por isso que o reino de Deus é semelhante a. O reino de Deus é semelhante a. Então lembra, é uma comparação que Jesus está querendo fazer para que nós possamos entender o que de fato é o reino de Deus. Então o reino de Deus não é um homem que saiu semeando. Não, ele é como, e ele vai explicar como a gente observou com mais cuidado. Então Jesus ele usa esse conhecimento popular das realidades do dia a dia para ele trazer luz e conhecimento de realidades espirituais. O reino de Deus, meus irmãos, ele é espiritual. Lá em Lucas 17:20, Jesus ele respondendo aos fariseus, ele vai falar para eles que o reino não vem com visível aparência. Vocês estão esperando um libertador, alguém que se proclama, alguém que vem, alguém que domina, alguém que arrebenta com os portões de Roma, tira da mão do imperador e restaura o trono de Davi. Não, o reino de Deus chegou, mas o reino de Deus não é uma realidade visível, são realidades espirituais. Por isso, meus irmãos, que somente aqueles que têm uma disposição correta de coração podem entender as verdades do reino como realidades espirituais já existentes. Não é qualquer um que entende, não é qualquer um que aceita. Por quê? Porque são realidades espirituais. Então, para lançar luz aos discípulos, Jesus ele mostra que o reino de Deus é como um tesouro escondido e uma pérola de grande valor. Então, mais uma vez, ele vai dizer assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, e que certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem, compra aquele campo. E aí ele continua, e o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo que possui e compra. Então a primeira parábola, meus irmãos, conta que alguém, ao escavar um campo, ele encontra um tesouro. Então o que ele faz? Ele encontra esse tesouro, ele esconde esse tesouro novamente, ele reconhece o valor inestimável daquilo que ele encontrou, ele vende tudo para ele obter aquele campo. E era algo muito comum na Palestina enterrar tesouros valiosos. A gente cresceu vendo isso nos filmes, aquela ideia do mapa, caçar o tesouro. Então aquilo é muito comum. Se você observar, até hoje existem caçadores de tesouros, principalmente em navios naufragados. Isso é muito comum hoje. Então, naquele tempo, meus irmãos, não existia cofre, não existia bancos como nós temos hoje. A segurança não era como nós conhecemos hoje. Então, imagina, tempos onde não tem como você segurar os seus pertences. Qual que é o melhor lugar para você guardar? Debaixo da terra. Então era muito comum pessoas, em momentos de crise no país, na nação, a nação às vezes ia ser invadida, então você tinha algo extremamente valioso, você fazia aquele mapinha, igual a gente viu nos filmes, você se orienta pelo lugar que você colocou e você enterra aquilo que é valioso. Então a parábola está querendo apontar para isso. A segunda, ela vai contar a história de um comerciante, um negociador de pérolas, alguém que entende de pérolas, mas ele está em busca da pérola, daquela pérola. Então, quando ele encontra, depois de tanto procurar, ele da mesma maneira que o homem que encontrou o tesouro no campo, ele vende tudo que ele possuía para adquirir aquela pérola de grande valor, aquela pérola, aquela joia preciosa. E é interessante que nos tempos de Jesus não havia, como nos nossos tempos hoje, pérolas artificiais. A gente encontra isso, né? Pérolas artificiais. E essas joias eram difíceis de serem encontradas. Elas eram encontradas no Mar Vermelho, ali no Golfo Pérsico, no Oceano Índico. E pérolas, naquele contexto, só pessoas extremamente poderosas e ricas, verdadeiros bilionários, que podiam obter ou possuir pérolas. Pérola era algo de tão valor e de
tão grande preciosidade, que a história vai contar que Lolia Paulina, que era a esposa do imperador Calígula, ela tinha pérolas a ofuscar toda a sua cabeça, cabelos, orelhas, pescoço e dedos. Era alguém imponente, porque tinha condição de obter. E com essas duas parábolas, meus irmãos, elas são bem simples. Você pode olhar para ela e querer tirar outras coisas, mas a única coisa de fato que Deus está querendo nos ensinar com essas duas parábolas é uma única verdade. Ele está querendo ensinar para nós que o reino dos céus é algo de grande valor. E aqueles que encontram este tesouro precioso se desfazem de tudo que eles têm para possuir esse tesouro. É isso que essas duas parábolas elas querem nos ensinar. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a coisa de maior valor que você possui? O que você possui que é de valor extremamente incalculável para você? Dentro de tudo aquilo que Deus já colocou nas suas mãos, que você possui, o que você tem que é de fato algo extremamente valioso? É interessante que na economia existe uma teoria chamada teoria subjetiva de valor. E o que isso significa? A teoria subjetiva de valor, também conhecida como teoria do valor marginal, é uma teoria econômica que explica que o valor de um produto é determinado pela utilidade que os indivíduos atribuem a ele. Então, de acordo com essa teoria, o valor de um produto não está relacionado com o trabalho realizado ou com os produtos agregados, mas sim com a mente de quem adquire. O valor de um bem é subjetivo e depende do uso e da importância pessoal que o indivíduo atribui a ele. É por isso, meus irmãos, que eu e você vendemos e compramos. Não existe regra para preço. Existem alguns marcadores no mercado, mas você pode vender o que você tem do valor que você quiser. É por isso que a gente negocia. Porque tem coisas que para você valem muito, tem coisas que não valem tanto. E é por isso que o mercado acontece, né? É por isso que a gente, por exemplo, quem gosta de carro antigo, vai ver aquele Opala, e hoje um Opala antigo custa mais de 200 mil reais. Então, observa, é a teoria. É um valor de importância pessoal. É algo que remete a emoções, é algo nostálgico. É o carro que era do meu avô, ou meu avô tinha um desse, meu pai tinha. Tem uma história por trás disso tudo. Isso agrega valor. Você acha Fusca de 40, 50 mil reais? Fusca! Por causa da teoria. Então existem alguns marcadores, a tabela FIPE, por exemplo, ela vai falar, não, seu carro vale mais ou menos. Mas a tabela FIPE, ela não marca o preço do seu carro. Quem coloca o preço é você. E Jesus aqui, meus irmãos, ele está falando do reino. Jesus aqui está falando do céu. Algo que é dele. E ele pode colocar o preço para aquisição. Ele pode mostrar o valor que é. É por isso que você vai morar no céu, se Deus deixar. Às vezes as pessoas, eu nunca vi ninguém falar, não, quando eu morrer eu não vou para o céu não, nem quero. Eu não conheci essa pessoa ainda. Mas as pessoas esquecem que o céu tem dono. O céu só tem uma porta. Hoje mesmo eu fui, depois do culto, eu saí para comprar o frango, consegui achar um frango ali na padaria. Aí a mulher perguntou, você é daquela igreja ali? Aí eu sou. Estava com uniforme. Aí eu falei, você vai na igreja? Não, eu sou católica. Mas Deus é só um. O que importa, ela fez aquela frase que todo mundo conhece. O que importa é a gente fazer tarará, 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 tarará. Então, meus irmãos, as pessoas acham que para obter o céu tem um padrão que eu coloco o valor, eu coloco meios. E não, existe o dono do céu, ele é o caminho do céu, ele é a porta do céu, ele é o dono do céu.
E eu e você, meus irmãos, só podemos obter esse tesouro quando de fato nós entendemos o valor inestimável disso, a ponto de abrir mão de tudo que eu e você temos. É isso que ele está querendo mostrar na parábola. Ele aqui não está querendo falar, ó, você tem que vender todos os seus bens e entregar na igreja. Não, não é isso. As parábolas de Jesus, principalmente essa aqui, a gente não pode levar tão a fundo, porque Jesus já só estava querendo mostrar essa realidade. Algo de valor foi encontrado, de maneira tal que tudo aquilo que se pensava ser valioso, não tem mais valor. Eu preciso ter aquilo, aquilo é valioso. Então é isso que ele está querendo mostrar. É só isso. Porque a gente pode ver, o Valdeir mostrou na abertura do culto o texto de Zaqueu. Zaqueu, ele obteve o tesouro sem precisar de dar tudo que tinha. Mas para o jovem rico, Jesus falou, vende tudo que você tem, abre mão de tudo, segue-me. Aí pesou. É isso que Jesus está querendo falar para mim e para você essa noite. O que de fato vale para você? Porque para Zaqueu, que era um homem rico, quando ele encontrou Jesus, tudo perdeu valor, a ponto dele restituir 4 vezes mais quem ele defraudou. Mas quando ele encontrou com um jovem rico, tinha algo mais valioso do que o reino, do que o tesouro mais precioso. E o tesouro, meus irmãos, e a pérola aqui apontam para Jesus, apontam para Cristo, apontam para o reino. Lembra? Lá em Colossenses o texto vai dizer assim, ó, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus, do Deus invisível, primogênito de toda a criação. É remissão dos pecados. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Ele é antes de todas as coisas, tudo nele subsiste. Ele é o tesouro valioso, Ele vale mais do que qualquer outra coisa. Cristo é o verdadeiro tesouro. E o texto aqui está querendo apontar para mim e para você, meus irmãos, que vale a pena deixar tudo por Cristo. O próprio Mateus, o autor do Evangelho, ele era um coletor de impostos, era alguém que mexia com grana, era alguém que tinha dinheiro. Era alguém que quando encontrou o verdadeiro tesouro diante dele, ele abriu mão de tudo. Todo esse dinheiro, toda essa riqueza, tudo essas coisas terrenas não valem nada. Ele abandonou tudo e seguiu a Jesus. Ele abriu mão, meus irmãos, de coisas que muitas pessoas dariam a vida. Ele abriu mão. A Bíblia vai mostrar para nós, lá em Lucas, que depois da pesca maravilhosa, eles jogaram um barco. Imagina, para um pescador, o instrumento de trabalho é algo extremamente valioso naqueles dias, um barco. Imagina hoje um caminhoneiro, um caminhão que vale 600, 700 mil reais, e ele encontra Jesus, ele abandona, larga esse caminhão, e ele vai atrás de Jesus. É o que os discípulos fizeram. Quando eles estavam diante do verdadeiro tesouro, de algo de extremamente e grande valor, tudo é nada. Tudo é nada. Se você lê a história de um dos grandes pregadores do século XX, Dr. Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones era um erudito, era um cara extremamente inteligente. Ele era médico da família real britânica. Mas ele entendeu, quando ele conheceu o reino de Deus, quando ele descobriu o verdadeiro tesouro, ele abandonou. Ele foi ser pastor. Alguém que entendeu algo de extremamente valor. Talvez você fale, ele é louco. O cara era médico. Não só médico, mas médico da família real. Mas quando ele, escavando, ele encontra o tesouro, ele abre mão de tudo para obter o tesouro valiosíssimo. Spurgeon ensinava para os seus alunos, ele vai dizer assim, ó, se a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem ministros dela, não rebaixem de posto. Vocês são ministro do Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. Não rebaixem de posto.
Alguém que entendeu o valor inestimável do reino, de servir ao rei. É isso que Jesus está querendo mostrar para nós aqui. Jesus aqui, meus irmãos, ele coloca para nós que para obter esse reino, você terá que abandonar tudo. Tudo. Tudo aqui é tudo. Olha aqui que o próprio Jesus vai dizer em 2 capítulos à frente, lá no capítulo 16, ele vai dizer assim, ó: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, acha-la-á. Pois que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O verdadeiro tesouro, o Rei dos Reis, irá buscar a sua igreja, e ele irá retribuir. Há algo de muito mais valor para aqueles que negam as suas paixões, negam as suas vontades, para aqueles que negam trabalhar para o seu reino e trabalhem para o reino dele. E se você que está aqui nessa noite, meus irmãos, se você não entregou a sua vida, as suas coisas na totalidade a Cristo, eu quero dizer para você que você não entregou nada. Se existe alguma área da sua vida que ainda você não entregou de fato, você não entregou nada. Ou Jesus te tem por inteiro, ou ele não tem nada. Aquela ideia de nós acharmos que o secularismo, né? Ou o dualismo, de segunda eu sou trabalhador, domingo eu sou crente, mas aqui eu sou pai. Não existe isso. O próprio Paulo vai dizer lá no capítulo 12, nós somos agora uma oferta agradável ao Senhor, apresentando quem e o que? Nós mesmos, o nosso corpo, a integralidade do nosso ser. Nós entregamos a Jesus não somente o nosso corpo, mas as nossas emoções, os nossos sonhos, as nossas expectativas, a nossa esperança, tudo pertence a Deus. Por isso que Jesus vai dizer: busque primeiro o reino, o meu, não o seu. Porque se você tem trabalhado primeiro para o seu reino, você não está, ou não tem, ou não obteve ainda, meus irmãos, o tesouro valioso. Jesus está querendo mostrar para mim e para você que nós precisamos entender, perceber que Ele, o reino dEle, é algo de valor incalculável. Enquanto você não abandonar os seus tesouros, enquanto você não ressignificar algo de valor, você não poderá obter o verdadeiro tesouro. Um artigo que eu estava lendo chama, no título desse artigo é Rendição Completa a Deus. Ele vai dizer assim, ó: uma maneira importante de medir nossa saúde espiritual é determinar o quanto estamos entregues a Deus. Ó, termômetro. O quanto da minha vida é do Senhor? É um termômetro espiritual. O quanto eu amo esse Deus, o quanto eu valorizo esse reino, o quanto eu entreguei para esse reino. Então ele vai dizer que a nossa saúde espiritual ela é determinada pelo grau de entrega. Aí ele vai dizer assim, ó: acredito que muitas de nossas maiores lutas para viver uma vida cristã saudável e produtiva vem a nós por causa de nossa relutância em nos rendermos totalmente a Deus. Por que a gente patina? Por que a gente é igual o cavalo paraguaio? Agora vai, virou o ano, começa a ler a Bíblia, eu vou para a vigília, eu não vou perder um culto. Mês de março, acabou. Já acabou. Você está envolvido no seu reino novamente, nas suas tarefas, nas suas realizações.
E Deus fica para o próximo ano. E no nosso orgulho, na nossa arrogância, né, ele vai dizer para Tiago: vocês são loucos. Quem diz para vocês que vocês vão fazer tudo isso e vão chegar lá? Para o rico do capítulo 15 de Lucas, ele vai dizer: louco, essa noite pedirão a tua alma. Que tens preparado para quem será? Hoje você vai encontrar com o Criador. O que você tem para oferecer para Ele? Muitos de nós, meus irmãos, estamos agarrados. Muitos de nós estamos presos nesse mundo, porque nós atribuímos valores inestimáveis a certas coisas. Mas quando você perceber que Jesus é um tesouro de muito maior valor, meu irmão, tudo na sua vida vai virar acessório. Mas só acontecerá quando você de fato entender quem é Jesus, o que é o reino de Deus. Se você não entregou tudo por Cristo, é porque você ainda não se convenceu do grande valor, do grande tesouro. Essa é a realidade. Não tem outra coisa para te falar. Se você não tem um compromisso com esse reino, é simplesmente porque você não vê valor no reino. É porque você não vê valor no dono do reino. É simples assim. Lembra o que a gente fala para os nossos filhos quando eles nos desobedecem? Você não me ama. Você não está nem aí para mim. É verdade. Os nossos filhos são assim. Nós fazemos a mesma coisa. Porque nós não entendemos o valor inestimável desse reino. E nós desprezamos o dono do reino, o tesouro inestimável. Porque nós não valorizamos. No curso do Homem ao Máximo, agora eu lembrei, de manhã eu não tinha lembrado, mas agora eu lembrei. Tem uma lição lá que ele vai apontar para nós que aquilo que você atribui valor, ganha valor. E aquilo que você não atribui valor, perde o valor. Então quando você olha para o tesouro inestimável do reino, e você fala, é tudo que eu preciso, você é capaz de soltar tudo que você tem e se entregar, porque aquilo é algo valoroso, de grande valia para você. Mas muitos de nós, dentro de nós mesmo aqui, no nosso meio, pensa que o reino de Deus é valioso, mas existem coisas que são melhores. Isso é perigoso, meus irmãos. A gente vê isso constantemente. Pessoas que vêm e depois somem da igreja. São pessoas que têm aquele, mas depois vai embora. Pessoas que estão empolgadas, se envolvem na igreja, depois afasta. Pessoas que se comprometem, mas depois vê que o verdadeiro valor está no reino dele próprio e não no reino de Deus. E se você aqui essa noite considera outras coisas ou pessoas mais valiosas que Jesus, você corre um grande risco. Ou a gente entrega tudo ou a gente não tem nada. Olha o que Lucas vai dizer para nós. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? De novo aqui Jesus está dizendo, você tem que olhar para o valor desse reino. Esse reino é algo de grande valia. Se isso aqui não tiver valor para você, meus irmãos, você não carregue a cruz. Você não aborrece pai, você não aborrece mãe, você não aborrece o cônjuge, você não aborrece o patrão, você não aborrece a sociedade, você não aborrece ninguém.
Você é amigo de todo mundo. Você não corrige ninguém, você frequenta rodas sem problema nenhum. Você tem o WhatsApp sujo, a boca suja, relacionamentos sujos. Porque não tem valor. Porque Jesus disse, quando você quiser ser sal, ser luz, de fato, você vai ser perseguido. Isso eu tenho pensado em mim mesmo. Quantas vezes nós temos oportunidade de repreender, com amor, apontar o que é certo, e nós falamos, não tem nada a ver com isso, vou embora. Não vou falar nada não, que eu não quero confusão. Quem não está disposto a viver algumas confusões pelo reino, não pode ser meu discípulo. Jesus aqui está mostrando que existe uma avaliação de compensação para entrar no reino. Você tem que avaliar o que é de fato valor inestimável na sua vida. Tem pessoas, meus irmãos, que, por exemplo, têm o cônjuge como algo de maior valor. Tem gente que a coisa mais valiosa é o marido, mais valiosa é a esposa. E você conhece histórias onde, quando um falta, alguém morre, a pessoa morre. Quando há uma separação, divórcio, a pessoa acaba com a vida. Isso aponta que o seu tesouro maior é o cônjuge, não Cristo. É por isso que, se você não estiver disposto a abandonar, a aborrecer, a renunciar, tudo que é de valor. Eu amo a minha esposa, mas eu viveria muito bem numa ilha deserta com os meus livros e uma Bíblia. Se um dia Deus levar ela, eu vou sofrer. Sofrer igual um paralítico, igual um paraplégico. Não é fácil. É dor a vida inteira. Mas, meu irmão, eu não preciso dela para viver, não. Meu amor por ela é baseado no amor que eu tenho por Cristo. E, na verdade, muitas coisas eu não faço. E eu tenho aprendido a não falar, não fazer por causa de Cristo. Eu tenho amado ao meu Jesus que me salvou. E eu e você precisamos entender. Nós vimos isso de manhã, né? É viver como se nada possuíssemos. Eu não sou dono da minha esposa, eu não sou dono dos meus filhos, mas tem gente, por exemplo, que os filhos são o que tem de mais valor na vida, né? Conheço histórias e histórias de mães, por exemplo, que tem medo de morrer. Quem que vai cuidar do meu filho? Isso é coisa comum. Que falam para os maridos, você não dá conta de cuidar do filho? Como é que faz? Então, observa, é de valor um filho? Claro, ele é herança do Senhor. Não estou falando disso, mas nós estamos falando de algo que excede qualquer valor. Jesus, o reino. Lembra? Você está aqui para fazer dessa herança do Senhor mais um servo do reino. Você está aqui para mostrar para os seus filhos o valor que esse reino tem e não atribuir valor para ele. Mas muitos têm feito isso. Muitos dão tudo para os filhos e nada para o reino. Meus irmãos, eu tenho pensado nisso porque é uma dificuldade que a nossa geração tem passado. E olha que eu sou pobre. Eu não tenho dinheiro, mas meus filhos têm tudo. Não falta nada para eles. Como que eu vou ensinar para eles o valor de algumas coisas se eles têm tudo? Você abre o guarda-roupa, eles têm 40 camisetas, 5 sapatos, tênis, calça jeans, chuteira, meião, estuda em colégio bom, anda de carro. De vez em quando come uma besteirinha, conhece a praia. É difícil, meus irmãos, uma geração que, pela graça de Deus, nós podemos dar essas coisas que nós fomos privados. É outra época. Mas nós temos que continuar ensinando os nossos filhos os valores do reino. Mas nós estamos querendo colocar tanto valor nestas crianças, né? Muitas mulheres, principalmente, deixam de cuidar dos maridos para cuidar desses filhos. Que um dia vai encontrar alguém que vai amar muito mais do que você.
e vai falar, estou indo embora. Tchau, obrigado. Porque é assim que funciona. A vida vai seguir. Mas tem gente que atribui. Tem gente que atribui grande valor ao dinheiro. O jovem que pergunta para Jesus, o que eu preciso fazer? Aí quando ele olha para o dinheiro, quando ele olha para o reino que precisa de expansão, que precisa de cuidado, e Deus colocou a carteira dele no negócio, aí ele, pesa o coração. Meus irmãos, isso é sério. Tem gente que tem algo mais valoroso na terra, por exemplo, o pastor. Tem gente que quando o pastor sai da igreja, acabou. Conheço igrejas quando o pastor tira férias, acabou o culto, 30 dias sem culto, literalmente. Não tem valor para o reino. Não servem ao Deus, ao tesouro verdadeiro, servem ao pastor. Tem gente que ama a igreja. Uma vez eu contei isso para vocês, eu cheguei, sentei no banco da igreja, banco de madeira, aí chegou uma senhora da idade da vozinha. Isso é verdade, aconteceu comigo. O que vocês estão fazendo no meu banco? E aí eu estava com um amigo meu do seminário, ele é muito gaiato. Ele falou, então a senhora comprou o banco? Aí ela começou, porque os meus filhos, o meu marido, em 1400 e qualquer coisa, quando Pedro Alves Cabral com as caravelas chegou, meu marido chegou aqui também, essa parede foi não sei quem que fez, meus filhos são presbíteros, não sei o que isso aqui foi, não sei quem que fez, não sei o que. E depois eu fui ficar sabendo, lá para pintar a igreja lá, tinha que passar pela dona menina. Para pastorear lá, tinha que passar pela dona menina. Tem gente, meus irmãos, que ama a igreja, a parede, o pastor, fez dessas coisas um ídolo. Tem gente que ama as épocas, né? A época boa é aquela. A pessoa, se pudesse ter um controle para voltar há um tempo atrás, fazia isso. Porque a gente atribui valor naquilo que não tem valor. Algumas coisas são de validade com data marcada. Mas a gente atribui tanto valor, e a gente se apega nisso, e é difícil de soltar. É difícil. Há um tempo atrás eu vi um cara na internet que ele morreu. Está na internet, depois vocês procuram. Aquelas balsas, né? Atravessando balsa, o carro dele deu problema na balsa, a balsa virou. Ele tinha acabado de comprar uma Hilux naquela semana. E ele agarrou nessa Hilux assim, e a balsa foi virando devagar. E todo mundo gritando, solta, solta! E ele não conseguiu soltar a Hilux, ele afundou com balsa, com Hilux, com tudo. Valores. Valores, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Paulo, ele entendia com clareza o valor e o verdadeiro tesouro. Olha o que Paulo vai escrever lá em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Meu irmão, essa vida aqui é complicada, nada que tem valor, mas aquilo que é valoroso vai ser revelado a mim, e nada se compara. Nada nesse mundo. Não há esposa, não há filhos, não há situação econômica, não há igreja, não há pastor, não há amigo, não há filho. Nada se compara ao Cristo Jesus que morreu por mim. Nada se compara àquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Nada se compara. O Greg Blumberg é um autor que ele estudou por mais de 30 anos as parábolas. E ele faz uma pergunta quando ele comenta essa parábola. Ele vai dizer assim, por que não vemos mais pessoas que de modo inequívoco demonstram por meio de um estilo de vida visível e evidente que a agenda do reino de Deus é a prioridade suprema para elas, a ponto de a vida se tornar visivelmente menos confortável do que seria se não tivesse feito essa opção? Por quê? Por que nós não vemos as pessoas abrindo mão das suas coisas, diminuindo às vezes padrão de vida para investir no reino?
diminuindo o estilo de vida para investir no reino? É isso que ele está perguntando aqui. Aí ele responde, ele vai dizer assim, ó, nossa cultura é uma cultura em que o compromisso religioso, incluindo a atividade cristã, funciona como uma espécie de complemento de nossas verdadeiras prioridades. Quando for conveniente, iremos à igreja e envolveremos nisso ou naquilo. Quando não houver muito em jogo, daremos testemunho no ambiente do trabalho, na família ou em qualquer outro lugar. Quando tivermos um excedente, daremos um pouco mais para a igreja. Quando sobrar, mas nunca sobra. Mas quando sobrar, a gente vai dar para a igreja. Nós misturamos, meus irmãos, o quando, se puder. E aí eu olho para a minha vida, olho para as nossas vidas aqui, eu posso perceber que de fato nós precisamos de amar e valorizar o que de fato tem valor, porque nós não temos valorizado, amado e se entregado pelo reino que de fato tem grande valor. Enquanto você não olhar para Cristo e perceber que Ele é o tesouro mais valioso que você pode possuir, sempre haverá guerra no seu coração. Sempre, sempre, sempre haverá guerra no seu coração. Lembra, a gente já falou sobre isso, existem conflitos que o crente não deve ter. Vou para a igreja ou eu durmo até mais tarde? Eu me envolvo ou não me envolvo? Você é discípulo? Eu prego ou não prego? Ensino ou não ensino? Participo ou não participo? Vou ou não vou? Tem gente que chega a ponto de perguntar para a gente, conta uma situação e fala, será que eu tenho que perdoar? Ei! Será que eu tenho que perdoar nessa situação? Então, meus irmãos, enquanto você tiver com seus valores trocados, mais conflito vai ter no seu coração. O reino de Deus sempre vai estar em conflito com o seu reino. Sempre, sempre, sempre. É por isso que eu e você precisamos de entender o valor inestimável do reino dos céus, de Cristo Jesus. Enquanto eu e você vivermos essa mediocridade de cristianismo, e tem uma coisa que tem me incomodado, já tem algum tempo. Nós precisamos de crescer a igreja. E não só numericamente, mas de conhecimento. Isso reflete, meus irmãos, no interesse. Existem pessoas aqui que a gente pode atestar, tem crescido, mas existem pessoas que há 4 anos, desde quando eu estou aqui, está do mesmo jeito. E está errado. Por que disso? Eu só posso olhar para o texto e falar para você e para mim aquilo que Jesus disse, porque você não valoriza o reino, você não ama o dono do reino, você não ama Jesus, você ama o seu reino, é os seus interesses, a sua vida, depois se der, o resto. Nós precisamos, meus irmãos, entender isso. A parábola vai mostrar que ele vendeu tudo, nada mais importa. Eu preciso deste reino. Eu encontrei uma pérola que não encontrei em lugar nenhum. Eu vendo tudo para adquirir. Lembra do rico e Lázaro? Alguém que valorizou as festas, alguém que valorizou as riquezas, mas logo depois recebeu morte, separação, recebeu condenação. E se você olhar mais um pouquinho aí, no verso 49, Jesus vai dizer assim, assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus, mais uma vez, falando de quê? Daquilo que ele mais falou, do inferno. Aqueles que não valorizaram o reino, aqueles que não atribuíram valor no reino, aqueles que acharam que o reino deles era o mais importante que o meu, esses vão desfrutar do seu reino eternamente no inferno. Isso é uma realidade. Por isso que Jesus perguntou, vocês entenderam?
Nós entendemos, Senhor. Então agora proclame a valiosidade, a preciosidade desse reino. Proclame. Paulo, escrevendo capítulo 11 de Romanos, ele vai dizer assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A verdadeira glória, meus irmãos, é a glória de Cristo. A verdadeira glória é viver para Cristo. A verdadeira glória é o reino de Cristo e não o meu e nem o seu. A maior profundidade, a grandiosidade da riqueza é conhecer a Cristo, viver a Cristo e aumentar esse conhecimento cada vez mais. Você precisa de valorizar aquilo que tem valor. E lembre-se disso, o reino do céu não vai deixar de ter o valor que tem porque você não atribui valor a ele. Ele ainda vai continuar sendo a coisa mais preciosa. E o Senhor mais uma vez nos chama a olhar para a nossa vida, a olhar para aquilo que nós temos pensado, olhar para as atitudes que nós temos tido nos últimos anos e falar, Senhor, eu preciso de reprogramar, eu preciso de mudar as agendas, eu preciso de deslocar as prioridades, eu preciso de vender tudo, tirar tudo. E eu quero encerrar com Paulo. Paulo, meus irmãos, ele entendeu. E a minha oração, desde quando eu tenho estudado para esse sermão há 2 semanas, é que você, como Paulo, entenda. Para que você de fato ore, declare e viva o que ele vai escrever em Colossenses 3, do 7 ao 11, ele vai dizer assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Algumas traduções vão colocar refúgio, algumas outras esterco. Então para mim, o que era lucro, o que era valioso, aquilo que era inestimável, que era a minha posição, eu era um fariseu, eu era um doutor da lei, eu era alguém importante, eu era bem visto na sociedade. Mas quando eu encontrei Cristo, o resto virou cocô. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, por causa do amor, o qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, que você ore, suplique a Deus, como eu tenho suplicado, para que nós possamos valorizar aquilo que é valor inestimável, que é o reino dos céus, e que nós possamos viver de fato e de verdade, entregando tudo que nós somos e tudo que nós temos, porque Deus não espera menos do que isso. Por causa da minha pecaminosidade, da sua, por causa do meu pecado e do seu, Deus, Ele entregou tudo. Ele entregou seu Filho. Ele perdeu a vida. E Deus nos poupou da ira. E aqueles que olham para Jesus e reconhecem que Ele foi entregue para mim aproveitar e ter o tesouro, esses são os que valorizam e vivem o reino. Amém?